Durante o período entre guerras, ocorreu demonstrações de força por parte da Alemanha nazista, por parte da Itália fascista e do Império do Japão militarista. Tanto, né, que esses países eles queriam mudar o Tratado de Versalhes. E para que isso ocorresse, eles formaram uma aliança conhecida como Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Quando nós estudamos a Segunda Guerra Mundial, nós chamamos esses países participantes de potências do eixo. Bem, durante o ano de 1938, Hitler ele viola uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. Ele se alia novamente com a Áustria, tanto, né, que durante o ano de 1938, o Hitler ele anexa a Alemanha à Áustria, o chamado Anschluss. Logo depois, ele estabelece um pacto de não agressão com o ditador soviético Joseph Stalin, e por meio desse acordo, secretamente, ele e Stalin atacam a Polônia, gerando a Segunda Guerra Mundial. Então, sendo assim, é importante nós entendermos que quando Stalin faz o seu pacto de não agressão com Hitler, ele não estava simplesmente ali esperando boas intenções por parte dos nazistas. Ele fez o pacto de não agressão porque foi vantajoso para ele. Porque quando houve a invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas elas invadem sentido leste e as tropas soviéticas invadem sentido oeste. Então, sendo assim, a causa imediata da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia. De 1939 a 1941, todos os países da Europa continental que nutriam rivalidades com os nazistas, que considerava o regime nazista como inimigo, caiu diante das forças militares nazistas. Esses países que foram conquistados por Hitler são a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e França. Durante esse período, praticamente a única resistência ao fascismo era a Inglaterra, que lutou bravamente durante praticamente 2 anos. Logo depois começa, né, as alianças com Estados Unidos e assim por diante. Já no caso da França, a França, parte da população francesa, era contrária à dominação alemã. Só que, porém, uma outra parte da sociedade era a favor da dominação alemã e, inclusive, colaborou com o regime nazista. Tanto que esses militares e civis que colaboraram com a ocupação nazista da França, eles receberam o termo de colaboracionistas e eles eram liderados pelo Marechal Philippe Pétain. Tanto, né, que quando a França ela é ocupada pelo regime nazista, consideravelmente a França ela é dividida em dois governos. A parte norte da França fica sob a administração nazista e a parte sul fica sob controle do Marechal Philippe Pétain. Ok, senhores? A Itália ela participa da Segunda Guerra Mundial atacando os territórios de Malta, Gibraltar e Alexandria, que eram bases britânicas no Mediterrâneo. Só que, no entanto, essas conquistas não foram bem sucedidas devido à resistência da Marinha Britânica, que praticamente abriu fogo, destruindo completamente a Marinha Italiana. Já no caso do Japão, o Japão lutava contra a China e atacou os americanos, ocupando as Filipinas, a Indochina e a Birmânia. 1941 foi o ano em que a guerra mudou. Primeiramente, nós temos a invasão da União Soviética pela Alemanha,
ou seja, aquele pacto de não agressão assinado entre Joseph Stalin e o Adolf Hitler, foi quebrado pelo próprio Hitler. Então o Hitler ele acreditava enquanto que existisse União Soviética, seus planos de dominação da Europa e posteriormente dominação do mundo iria simplesmente por água abaixo. Então ele inicia a chamada Operação Barbarossa, que diz respeito à invasão da União Soviética. Outro acontecimento que muda de maneira constante a Segunda Guerra Mundial foi o ataque surpresa à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941. Esse fato fez com que os Estados Unidos declarassem guerra ao Japão e aos demais países do eixo, fazendo com que os Estados Unidos entrassem de maneira definitiva dentro dos combates. E durante a participação norte-americana nos conflitos, os norte-americanos eles impuseram pesadas derrotas sobre os japoneses, através dos combates travados nas batalhas de Midway e Batalha de Guadalcanal. Já no caso, os soviéticos, mediante as orientações dos comandantes de Stalin, eles lutaram bravamente, iniciando uma contraofensiva sobre os alemães. Essa contraofensiva foi na famosa Batalha de Stalingrado. Lembrando que durante a Batalha de Stalingrado, praticamente estava ligado às seguintes ordens dadas aos militares soviéticos. Stalin havia determinado que qualquer homem que desertasse ou simplesmente caísse fora do campo de batalha, fugisse, o próprio governo soviético iria encarregar de matá-lo. Então, sendo assim, ou era morrer em combate, sendo uma vítima das mãos do regime nazista, ou consideravelmente morrer fugindo e se tornar uma vítima do regime stalinista. Praticamente para os soldados soviéticos, eles estavam numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, sendo assim, os soviéticos eles lutam bravamente, eles conseguem reconquistar a cidade de Stalingrado e a partir desse pesado ataque, as tropas nazistas elas sofreram grande baixa e começam a organizar o seu retorno para a Alemanha. Só que nesse retorno, praticamente foi bastante cansativo para eles, porque justamente as tropas soviéticas se encarregaram de persegui-los até a tomada do território alemão. Então, certamente, todo aquele caminho feito pelas tropas nazistas teve que ser refeito de forma rápida com os soviéticos avançando atrás. E todo o território dominado pelo nazista no leste europeu, consideravelmente foi libertado pelos soviéticos e posteriormente tornaram-se países satélites da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De 1942 a 1945, a guerra ela se caracteriza pela derrota dos países do eixo quando os aliados iniciam o seu cerco sobre a cidade de Berlim. Durante essa mesma época, os exércitos dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, eles começam a avançar sobre o norte da África e com isso eles derrotam as tropas do Afrika Korps, liderado pelo general Erwin Rommel. A partir da tomada do norte da África do controle alemão, eles conseguem uma via de acesso para o Mediterrâneo, possibilitando a invasão da Itália. Em 1943, o ditador Benito Mussolini ele foi deposto pelo Grande Conselho Fascista, no qual Mussolini ele é substituído pelo general Pietro Badaròdio como primeiro-ministro e ele é preso. Só que, porém, ele é libertado pelas tropas nazistas e no norte da Itália é iniciado
um governo conhecido como República de Salò. Então, praticamente, Mussolini ele é deposto do governo da Itália, é preso, só que logo depois ele é libertado pelos nazistas e os nazistas colocam ele como um mero fantoche político dos alemães em um país fictício, praticamente no norte da Itália, estabelecido como República de Salò ou República Social Italiana. Tanto, né, que a Itália ela assina o seu acordo de rendição em 1943. Só que, porém, ocorre que, como grande parte da Itália estava dominada pelas tropas alemãs, a guerra ela se estende até 1945. Tanto, né, que nessa fase da guerra travada na Itália, o Brasil ele participa de forma significativa através da mobilização da Força Expedicionária Brasileira, liderada pelo Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, no qual o Exército Brasileiro obtém vitórias consideradas vitais para o avanço dos aliados, principalmente a Batalha de Monte Castelo. No dia 6 de junho de 1944, foi organizado o desembarque aliado nas praias da Normandia, o famoso Dia D. Porque toda a região que corresponde à Europa continental seguia uma linha de fortificações denominada a Muralha do Atlântico. Então, logo depois, com o desembarque aliado nas praias da Normandia, essa muralha começa a meio que romper diante dos ataques das forças aliadas. Ok? Já quase que no final da guerra, no último ano, 1945, a cidade de Berlim ela começou a ser duramente bombardeada. De um lado, nós temos os ingleses e norte-americanos atacando, e do outro lado, nós temos os soviéticos atacando. Então, assim, consideravelmente, no dia 28 de abril de 1945, o Mussolini, ao tentar fugir para a Suíça, ele e sua amante, Clara Petacci, foram capturados e fuzilados pelos antifascistas, pela resistência italiana. No dia 30 de abril de 1945, o Adolf Hitler, já praticamente sem forças e sem um grande comando para organizar uma resistência à invasão da Alemanha que estava próxima, ele comete suicídio juntamente com a sua esposa, Eva Braun. E nesse sentido, consideravelmente, logo depois da morte do Adolf Hitler, no dia 8 de maio de 1945, a Alemanha ela se rendeu de forma incondicional. Então a guerra ela termina no continente europeu no dia 8 de 5 de 1945. Porém, a guerra ela ainda continuava justamente nos territórios do continente asiático. Ou seja, o Japão ainda resistia aos Estados Unidos com bombardeios. Já no caso dos Estados Unidos, ele foi obrigado a testar a sua arma número 1 de seu arsenal, a chamada bomba atômica. O lançamento das bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki provocou a rendição japonesa. Isso no dia 2 de setembro de 1945. Mediante o número de mortos dentro do conflito, as proporções são assustadoras. Na União Soviética, a União Soviética ela teve cerca de 20 milhões de mortos, a Polônia 5,8 milhões de mortos, a Alemanha 4,2 milhões, o Japão 2 milhões, a Grã-Bretanha 422 mil, a Itália 400 mil
e os Estados Unidos da América, cerca de 300 mil.